dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos iniciando o primeiro programa do ano novo que estamos recebendo como presente, como dádiva de Deus. Hoje, segunda-feira, 1º de janeiro de 2018. Estamos como que abrindo a primeira página do dia, do ano novo que Deus está nos presenteando. E você que está conosco nesta manhã, participando do nosso primeiro programa Opção para a Vida, dentro de mais alguns instantes terá a oportunidade de ouvir a primeira mensagem que nós gravamos em nosso templo pela ocasião de um dos cultos divinos, falando sobre o patriarca Jó, sobre a biografia de Jó, este homem que realmente ele foi um exemplo, um exímio cristão, um exemplo de homem temente a Deus, um exímio, podemos dizer, crente. Hoje, dia 1º de janeiro, comemora-se o Dia Mundial da Paz e também o Dia da Confraternização Mundial. Acredito que você, que ainda está no clima deste novo ano, né? Tivemos um Réveillon e graças a Deus porque Deus nos presenteou um ano, começamos o ano novo com muitas alegrias no nosso coração, com muitas perspectivas para um ano realmente cheio de muitas realizações. Esses são os nossos sinceros votos que fazemos a todos os nossos estimados telespectadores. E assim como estivemos durante o ano que terminou, esperamos continuarmos juntos nesta nova jornada. Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus nesta manhã, gostaríamos de orar agradecendo a Deus por este momento tão importante. Curve a sua fronte e juntos agradeçamos a Deus por esta manhã. Pai, muito obrigado por este novo dia, por este começo de semana, por este início de ano novo que o Senhor está nos presenteando. Obrigado a Deus pela teleaudiência de muitos telespectadores que estão e continuarão conosco nesta manhã. Abençoe a cada família, cada lar. Te pedimos uma bênção extensiva para a nossa cidade de Campina Grande, para o nosso estado da Paraíba, para a nossa grande João Pessoa e também para a nossa nação brasileira, para que neste ano novo, ano em que nós teremos escolha dos nossos representantes para dirigir e governar as nossas cidades e, ó Deus, o nosso estado, enfim, todos aqueles que estarão neste ano sendo escolhidos para governar os destinos da nossa cidade. Te pedimos a tua bênção sobre também o nosso povo e a nossa gente, para que o nosso país, ó Deus, possa sair desta situação tão desagradável que passamos, cheia de tantos escândalos no ano passado, tantas decepções que tivemos, que sofremos com os nossos representantes. Tem misericórdia, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e abençoe-nos nesta manhã mais uma vez. É o que nós te rogamos, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 1, versos de 1 a 21. Vamos ler reverentemente a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia:
talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste, preste atenção a esta expressão, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavavam e as juntas pasciam junto a ele. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te nova. Falava este ainda quando veio e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Vamos falar um pouco sobre este personagem bíblico. Tudo indica que Jó foi o primeiro livro escrito de todo o Velho Testamento. Há um consenso nos teólogos, nos escritores, quando tratam sobre o livro de Jó, afirmarem que Jó foi escrito bem antes do Pentateuco. Aí você fica chocado: mas o que, pastor? Esse é um consenso da maioria dos teólogos. Por quê? Porque eles afirmam: o livro de Jó é o único livro na Bíblia que não trata da lei, não trata de sacrifícios, não trata do sacerdócio, nem dos levitas, nem coisa nenhuma. Isso passou a existir depois que Moisés escreveu o Pentateuco. Então o consenso é que provavelmente, possivelmente, Jó foi escrito muito antes do Pentateuco. Por essa razão, esse é um consenso que a maioria dos teólogos, a maioria dos escritores, a maioria dos comentaristas afirmam. Se fosse tratado no livro de Jó alguma coisa inerente à lei, aos sacrifícios de animais, etc, etc, então poderia se atribuir que foi depois de ter sido o Pentateuco escrito por Moisés. Isso é importante a gente ouvir no início. A segunda coisa que vamos ainda ver aqui é a biografia deste homem. Esse também é o único livro, presta atenção no que eu estou dizendo aqui nesta noite. É o único livro na Bíblia cuja biografia não é feita por homem. É o próprio Deus que faz a biografia deste homem. E quando Deus fala acerca da personalidade, do caráter de alguém, não temos que duvidar, não temos sequer que questionar, não temos que sequer achar que aquilo não traduz a verdade. Então, para mim,
Deus falou, Deus expressou, Deus declarou, não tem que se pensar nada contrário. E é o próprio Deus que diz as qualidades, as virtudes do caráter deste homem. Outra coisa, este homem era um homem riquíssimo, era o homem mais rico do Oriente. Eu tenho uma Bíblia aqui, que eu gosto muito de, preparando meus sermões, ler na linguagem popular, linguagem bem popular mesmo. E vocês me permitem eu ler, porque eu acho muito interessante. Embora já tenhamos lido, mas vale a pena a gente ouvir mais uma vez. Na terra de Uz viveu um homem chamado Jó. Ele era justo, pois obedecia a Deus e se esforçava para nunca praticar o mal. Jó tinha uma família muito grande, 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico. Era o homem mais rico e poderoso daquela terra, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e um grande número de empregados e escravos. Um dos filhos de Jó fazia aniversário, todos os irmãos e irmãs se reuniam para uma grande festa, era um banquete. Às vezes estas festas duravam vários dias. Quando terminavam, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios para cada um deles cedo de manhã, pedindo o perdão de Deus para eles. A razão que Jó tinha para fazer isso era a seguinte: é possível que meus filhos tenham pecado e ofendido a Deus em seus pensamentos. Por isso Jó repetia esse sacrifício depois de cada festa. Esse sacrifício não era os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam, que só quem poderia oferecer sacrifício eram os sacerdotes. Esse sacrifício aqui era o mesmo que Caim e Abel ofereceram a Deus, no livro de Gênesis. Não era sacrifício por libação de pecado, era sacrifício, oferendas que se oferecia a Deus, como Adão e Caim ofereceram. Numa certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás, o acusador, estava entre eles. E o Senhor perguntou a ele: de onde vens? De onde vem você? Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando os homens. Essa tradução é muito interessante, observando os homens. Você observou bem a meu servo Jó? Perguntou o Senhor. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão sincero e justo, obediente a Deus e cuidadoso para não cometer pecado. Quem está dizendo isso na linguagem popular é Deus. Não é um julgamento humano, não é uma citação ou impressão que alguém teve acerca de Jó. É o próprio Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, que conhece o nosso coração, que conhece o nosso interior, que sabe até o número de cabelos que você tem em sua cabeça. É esse Deus que estava fazendo essa observação acerca do caráter deste homem. E aí Satanás disse: Jó tem razão para isso. Respondeu Satanás: o Senhor deu a ele do bom e do melhor, protegendo Jó e a sua família de todos os males e tristeza, e fazendo dele um homem riquíssimo. Não é sem razão que Jó te obedece. O diabo é fogo, viu? Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, ele vai se revoltar e dizer coisas horríveis contra o Senhor. E o Senhor respondeu a Satanás: você pode destruir tudo que eu dei a ele, mas não toque no corpo e na saúde dele. Assim Satanás partiu e entrou em ação. Pouco tempo depois, quando os irmãos e as irmãs estavam todos reunidos comemorando na casa do filho mais velho, começou a desgraça de Jó.
Um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos na fazenda arando a terra com os bois, enquanto as mulas pastavam no campo. De repente, um bando de ladrões sabeus atacou e matou os empregados e roubou o seu gado. Só eu escapei e vim correndo trazer-te a notícia. O primeiro empregado ainda não tinha terminado de falar quando chegou outro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas. Todos morreram, só eu escapei e vim trazer-te a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro empregado e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram os animais e mataram todos, menos eu, que consegui escapar para trazer-te as notícias. Mal este homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho. De repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto, e a ventania derrubou o telhado e assim todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para dar a notícia. Então Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou suas roupas e raspou a cabeça em sinal de profundo sofrimento. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus, dizendo: não murmurou, não blasfemou, mas debruçou-se no chão, meteu a cara no chão e adorou a Deus, dizendo: quando cheguei a este mundo estava nu e nada possuía. É assim que vou partir. O Senhor me deu tudo quanto eu tinha e agora tomou de volta. Glória ao Senhor, bendito seja o Senhor. Mesmo no meio de tanta desgraça, Jó não pecou nem disse que Deus era culpado do seu sofrimento. Eu li essa tradução em linguagem popular para que você tivesse uma compreensão assim bem mais detalhada das expressões usadas nesse texto. Jó era um homem riquíssimo mesmo, mercado de bens, e em poucos meses depois desse capítulo 1, isso foi em poucos meses, isso que aconteceu, o que ele descreve aqui, em poucos meses, Jó perdeu tudo. Analisando a biografia deste homem, que viveu 140 anos bem vividos, lá em Jó, capítulo 42, versos 16 e 17, diz o tempo da sua existência. Ele morreu em ditosa idade, já velhusco. Esse é um termo que eu gosto de usar com a minha esposa. Nós às vezes comentamos sobre a velhice, né? Velhuscos. Então este homem, ele descobriu que nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Embora esse homem fosse riquíssimo, poderoso naquela terra, para a gente ter uma ideia, ele era um Bill Gates da época. Ele era um Rockefeller de alguns tempos atrás. Era um homem riquíssimo. E a sua biografia, repito, era algo invejável. Esse homem até hoje é um exemplo, é um marco em toda a história que nós encontramos de personagem na Bíblia. Tanto é que Tiago fala sobre ele, dizendo que nós devemos nos lembrar da paciência de Jó. Ezequiel nos lembra que nós devemos levar em consideração a integridade deste homem. Jó, isto é, Ezequiel 14, versos 14 e 20. De sorte que as virtudes que este homem tinha, inerentes ao seu caráter, é algo para mim invejável, porque eu fico com vergonha de mim quando eu me deparo com as citações que a Bíblia faz acerca deste homem, proferidas pelo próprio Deus.
E tudo faz crer, como dissemos, que esse homem perdeu as coisas em pouco tempo. A gente vai ver isso logo mais. Eu vou citar alguns textos no próprio livro, cujo nome tem o seu próprio nome. Este homem perdeu tudo do dia para a noite, como vocês viram. Às vezes eu já fiz cerimônia de pessoas que perderam um filho, e eu vejo o quanto esse pai sofre, esta mãe chora, a amargura da alma. Agora imagine, Jó perdeu 10 filhos num dia só, num dia. Você que é pai, você que é mãe, você que está me assistindo agora, imagine o que é você perder todos os seus filhos num momento, num abrir e fechar de olhos. Como é que você reagiria? Como é que você iria se comportar? Este homem, se vivesse hoje, em pleno século 21, depois de ter perdido os 10 filhos, num só dia, perdeu os bens, perdeu tudo, ficou de tanga, no dizer popular, com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Se fosse hoje, em pleno século 21, essa teologiazinha que está aí, chamada teologiazinha, eu chamo um tom bem irônico, chamada teologia da prosperidade, eu não sei o que é que iriam fazer, que palavras iriam julgar este homem de Deus. Iam dizer no mínimo que era pecado, que a mão de Deus estava pesando sobre ele, e que ele estava em pecado. E aí, quem está com a verdade? É o que Deus declarou acerca deste homem, ou essa teologiazinha que está por aí, pregando, ensinando, uma aberração? Jó não estava em pecado, aquilo não era a mão de Deus pesando sobre ele. Deus estava provando a Satanás que Jó era fiel, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, cercado de bens ou com a cuia na mão. Deus estava mostrando a Satanás: olha, eu vou mostrar, porque o diabo fez até um insulto. Sabe por que Jó é fiel? Sabe por que ele te obedece? Sabe por que ele é íntegro? Sabe por que ele é reto e temente a ti? Porque está cercado de bens. O homem é o homem mais rico do Oriente. Bom, é claro, servir a Deus com a barriga cheia, cercado de bens, tudo bem, tudo em dia, é cômodo demais, é ser cristão de camarote. Agora toca no que ele tem. Deus então pode tocar, só não toca na alma, toca tudo. E aí o diabo foi, por permissão divina, tirou tudo, tirou os filhos, tirou os bens, tirou tudo, deixou Jó com uma mão na frente e outra atrás, como dissemos há pouco. Depois Satanás volta à presença de Deus, e agora Deus observasse: meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, papapá, sabe? Toca na pele dele, fere ele, tudo bem, pode ferir. E Jó, irmãos, foi ferido de tumores. Pelos relatos que eu vou ler para vocês agora, era como se Jó tivesse acometido de um tipo de câncer, era uma doença maligna mesmo, como a gente chama, só para que nós tenhamos uma ideia. Isso foi em poucos dias, conforme eu disse a vocês, em poucos meses, porque ele diz isso em pouco tempo, no capítulo 29, quando ele dá respostas a Bildade e a um outro amigo dele que estava, Zofar, e outros mais. No capítulo 29, versículos 1 e 2, ele diz assim: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Eu chamo a atenção dos irmãos para essas expressões que ele diz aqui: quem me dera ser como foi nos meses passados. Foi questão de meses, rápido, que tudo aconteceu de modo assim muito instantâneo. No capítulo 16, veja o estado em que esse homem se encontrava, versículo 8. A Bíblia diz que ele declarou: testemunha disto é que já me tornaste
encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Encarquilhado, Jó se sentia assim, gente, já corcundo, encarquilhado, magro, a pele colada já no osso, como a gente costuma dizer. No capítulo 19, versículo 20, ele continua ainda descrevendo a sua situação, o seu estado em que ele se encontrara. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Só a gengivazinha estava ainda com um conteúdozinho de carne. No capítulo 30, capítulo 19, versículo 20, já li, ele diz isso: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, salvei-me só com a pele dos meus ossos. No capítulo 30, versículos 30 e 31, ele diz: enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Palavras de Jó. Isso foi o estrago que o diabo fez na vida deste homem. Para completar, de quebra, a mulher deste, no capítulo 2, diz: olha, não vale a pena você continuar sendo fiel a esse Deus. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. Você está perdendo seu tempo, não vale a pena. Mas este homem simplesmente disse: olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu nasci nu, eu vim para esse mundo nu, não trouxe nada, e vou voltar do mesmo jeito que nasci. Isso me lembra uma história que eu li faz muito tempo. Um homem muito rico, ele estava em estado terminal, passando mal e morrendo à míngua, cercado de bens. E ele percebeu que os filhos, genros e noras e netos, os parentes estavam todos ao redor dele, mas saíam pelo corredor da sala e ele ouvia que eles comentavam alguma coisa. E ele percebeu que o que se comentava era quem ia ficar com a fazenda, quem ia ficar com o dinheiro da poupança, quem é que ia ficar com o carro, quem é que ia ficar com os edifícios, com os prédios, com os bens. E ninguém se aproximava dele para dizer nada, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E aquele homem começou a fazer uma reflexão da sua vida. E aí as horas se aproximavam, a morte chegava, e aí ele disse: eu tenho um pedido para fazer a vocês, o último pedido que eu quero fazer. Todos ficaram na expectativa que ele ia dar alguma instrução para que alguém ficasse com uma parte e outro com outra parte. Ele disse: eu quero fazer o último pedido antes de morrer, que eu sei que eu vou morrer. E todos ficaram curiosos para saber qual era o pedido que ele queria fazer. E o pedido foi esse: eu quero que quando eu morrer, no caixão onde eu for sepultado, vocês coloquem dois orifícios, do lado direito, do lado esquerdo, e outro do lado direito. Eu quero morrer com as mãos para fora do caixão. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Estamos iniciando este ano com esta palavra que eu acredito servirá de exemplo, de oportunidade que você terá de conhecer e saber como devemos andar e viver de modo que agrade a Deus, a exemplo de Jó. Que todos tenham um dia abençoado. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar